Olá amigos do canal Elétrica e CIA, eu sou Alex Lima, instrutor técnico de eletrônica e hoje estou aqui mais uma quinta-feira, como combinado. Toda quinta-feira nós temos aí um vídeo trazendo algo voltado à elétrica, ok? E nós estamos empenhados num treinamento de eletricidade básica. Hoje estamos na terceira aula e nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre cargas elétricas. Exatamente, na aula anterior, na segunda aula, nós aprendemos sobre o átomo, estudamos o átomo, né? Entendemos como funciona o átomo e hoje nós vamos entender as cargas elétricas. Quero agradecer vocês aí que têm apoiado o nosso canal, adquirindo nossos projetos aí, o projeto do inversor de tensão, participando do nosso treinamento de eletrônica, participando do nosso curso de energia solar, tem dado apoio financeiro, lógico, para poder manter aqui o nosso canal, os nossos projetos. Muito projeto legal vindo pela frente, aguardem aí, de energia solar, tá bom? Então hoje nós vamos continuar o nosso treinamento de eletricidade básica. É muito importante, tá? Começar mesmo bem do princípio, trazendo esses detalhes bem lá da época do nosso colégio, lá do ginásio, do segundo grau. São informações importantes que vai nos fazer compreender tanto a elétrica quanto a eletrônica, que é o foco do nosso canal, tá bom? Então na aula de hoje, cargas elétricas. Na aula passada nós estudamos sobre o átomo, né, que aqui está desenhado de uma maneira diferente. Vou relembrar novamente com vocês o funcionamento do átomo. Aqui tem o átomo com seu núcleo, né? O núcleo do átomo, que tem os prótons, nós aprendemos isso na aula passada, que são as cargas positivas. Junto com o núcleo nós temos também o nêutron, que não tem carga, a carga é zero, é neutro, tá? E ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera. E a eletrosfera ela é carregada de elétrons, que são as cargas negativas. Nós aprendemos isso na aula passada, entendemos muito bem o que é um átomo, né? Como ele funciona, ok? E hoje nós vamos entender agora sobre carga elétrica. Sim, a carga elétrica ela é encontrada no átomo. Um átomo, ele pode ser positivamente carregado ou ele pode ser negativamente carregado. Exatamente. Nós podemos ter cargas positivas, que está aqui preso no núcleo, ou nós podemos ter cargas negativas, que está na eletrosfera aqui, que nós aprendemos na aula passada. Os elétrons são a parte do átomo que pode se desprender ou receber novos elétrons de outro lugar. Ele tanto pode dar elétrons para outro ou receber elétrons de outro, ok? A carga elétrica, ok, tem unidade de medida, que é conhecida como Coulomb. Todo mundo chama de Coulomb, pronto. Mas é Coulomb, que tem representado pela letra C, tá? Toda vez que você vê a letra C, está se referindo à unidade de medida da carga elétrica, que é representado pela letra Q. A letra Q significa carga elétrica. E a carga elétrica, ela tem como unidade Coulomb. Um átomo possui tanto no seu prótons ou nos seus nêutrons, ou nos seus elétrons, ele possui, o valor de cada um é de 1,6 vezes 10 menos 19 ao quadrado Coulomb. Ok? Então vamos lá. A carga, né? A carga é igual a 1,6 vezes 10 menos 19 ao quadrado Coulomb. Ok? É a carga elétrica do átomo. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Esse valor pode ser positivo nos prótons ou pode ser negativo nos elétrons aqui, tá? Nós não vamos entrar em mérito de equações, porque através disso aqui você cria cálculos, tá bom? Mas o nosso estudo hoje é
apenas o entendimento das cargas elétricas, tá bom? Então nós temos a carga elétrica, ela tem como unidade de medida Coulomb, marcado pela letra C. E a carga elétrica ela é representada pela letra Q, que tem esse valor de 1,6 vezes 10 menos 19 ao quadrado, Coulomb. É o equivalente de um pontinho desse aqui. Tá bom? Cada pontinho desse aqui tem 1,6 de cargas de Coulomb. Tá bom? Então nós já sabemos isso. E agora nós temos que entender que um átomo por si só, naturalmente, ele é equilibrado. A mesma quantidade de elétrons, que são as cargas negativas que está na eletrosfera, é a mesma quantidade de prótons que está aqui no núcleo com cargas positivas. Então, um átomo, ele é naturalmente equilibrado. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Eu tenho esse material que é a apostila do nosso curso de energia solar. Vou deixar até o link aí na tela para quem quiser participar do curso. Esse material aqui, ele tem massa. Ele tem massa. Se tem massa, tem átomo. Se tem átomo, tem prótons, nêutrons e elétrons. Legal? Só que, naturalmente, a mesma quantidade de prótons positivo é a mesma quantidade de elétrons negativo. Isso significa que se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons e aqui no núcleo eu tenho 5 prótons, está equilibrado, 5 e 5. Automaticamente, a mesma quantidade de positivo e negativo vai fazer com que o meu átomo seja nulo ou neutro, não tem carga. Por quê? O positivo com o negativo, um vai anular o outro. Eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho apenas um elétron, só mesmo esse elétron aqui. E aqui dentro tem apenas um próton positivo. Eu vou pegar esse valor aqui que é positivo, né? Carga positiva de 1,6 vezes 10 menos 19 Coulomb, menos 1,6 vezes 10, 19 ao quadrado Coulomb. Vai dar zero. Então, a mesma quantidade de prótons e elétrons faz com que meu átomo seja nulo, ou neutro, ou zero, não tem carga nele. A carga dele é zero, porque o positivo é anulado pelo negativo. Isso, então, me traz o entendimento que isso aqui, se eu criar um equipamento para medir isso aqui, para me medir a carga que tem aqui, se eu colocar aqui, vamos supor, um multímetro que medisse, ele ia encostar aqui e não ia dar nada. Você pode botar a mão aqui que você não sente, não tem carga, tá bom? Isso é importante a gente saber. Então, tudo que tem massa tem átomos e pode ter elétrons e prótons, ok? Nosso corpo tem moléculas, tem átomo. Então, aqui pode ter também cargas positivas e negativas. Legal? Agora, é interessante que se por algum motivo eu fazer com que esse material aqui receba elétrons, sempre os elétrons, tá? É bom lembrar isso, que aqui dentro, no meu núcleo, os meus prótons, dificilmente ele vai se desprender do núcleo. Dificilmente. Como os nossos elétrons estão na eletrosfera, os outros um pouco mais distante, aqui orbitando. Por que orbitando em volta do núcleo? Porque as cargas negativas estão sendo atraídas pelas cargas positivas. Então elas ficam ali ao redor, tá? O positivo é atraído pelo negativo. Legal? Então, se eu por algum motivo eu energizar, eu colocar cargas, por exemplo, se eu colocar mais elétrons aqui e perder esse equilíbrio, que está dando zero, eu vou ter então um átomo energizar, ou seja, um átomo carregado com cargas negativas. Então eu vou ter um átomo negativamente carregado, porque a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons. Ou eu posso tirar a quantidade de elétrons e ter uma quantidade menor de elétrons do que os prótons que estão no meio. Vamos supor que aqui dentro eu tenho apenas, aqui fora na eletrosfera, eu tenho apenas um elétron negativo.
e aqui dentro eu tenha 3 prótons positivos. Então o meu átomo ele estará positivamente carregado. Só que entenda uma coisa, quando um átomo ele perde esse equilíbrio, porque naturalmente é equilibrado, a mesma quantidade do positivo é a mesma do negativo, fazendo ele ser neutro ou zero. Quando isso acontece, eu tenho uma carga maior do que a outra, ou positivo, negativo, ou vice-versa, a gente para de tratar o átomo como átomo e passamos a chamar de íon. Por quê? Porque o meu átomo, esse material aqui que recebeu carga positiva ou negativa, você recebeu mais cargas ou negativa ou perdeu cargas negativas, ele passou a estar ionizado. E ele passou então a ter um desequilíbrio, existe mais carga negativa do que positiva. E o íon, tá? Pode tanto ser um átomo ionizado ou um íon, ele pode ter ganhado carga positiva, ou melhor, o átomo pode ter mais carga positiva do que negativa. Esse átomo, passaria a se chamar esse íon de ânion, ok? Se for um átomo com carga negativa, seria chamado de cátion. Quem estuda química sabe isso aqui, ok? Então, é um íon, um átomo ficou ionizado, ele passou a ter um desequilíbrio, ele tem mais carga positiva do que negativa, ou mais carga negativa do que positiva. E aí, para a gente concluir essa matéria, essa aula de hoje, vamos supor que isso acontecesse aqui, eu vou ionizar, vamos supor que eu pegue um outro material e vamos fazer aquele processo do atrito, assim, dessa forma. Nós vamos ionizar, fazendo com que eu tenha mais elétrons na minha eletrosfera, com uma quantidade maior que os prótons que está no meu núcleo. Esse material estaria ionizado, ou seja, eu teria mais cargas positiva, negativa aqui, ou poderia ser o contrário, eu teria menos carga negativa, fazendo ser positivo ou negativo. Por ele estar ionizado, que ele ganhou uma quantidade de carga de elétrons maior ou perdeu, ele vai começar a atrair outros objetos. Por quê? Porque houve um diferencial aí, mais e menos, e ele começou a atrair o outro material que está próximo. A gente conhece essa experiência de eletrostática, tá? Ele ficou ionizado, você bota aqui alguns papeizinhos aqui, e ele começa a puxar o papelzinho, porque está com esse diferencial, o átomo passou a ser um íon, e ele começou a atrair, porque ele estava ionizado, ele provavelmente recebeu mais elétrons, ou ele perdeu os elétrons, fazendo com que perdesse esse equilíbrio do meu átomo aí. Nossa, que coisa interessante, é dessa forma que funciona a eletricidade. É o princípio de funcionamento da eletricidade. Através disso aqui nós vamos gerar um DDP, um diferencial de potencial, vai fazer com que tenha uma carga, uma tensão elétrica, e aí vai criar esse efeito. E isso que nós fizemos aqui agora, nós vamos estudar na aula da semana que vem, da quinta-feira que vem, que é eletrostática, ok? Então, olha, de maneira bem fácil, nós entendemos o que é a carga elétrica. A carga elétrica, ela pode estar estacionada, fora, sem movimento, ou ela pode estar em movimento, que forma corrente. Tá bom? Então nós vamos ter aulas maravilhosas aí nas próximas quintas-feiras. Tá bom, gente? Eu acredito que ficou bem fácil de entender. Alguma dúvida, volte aí o vídeo para que você possa compreender melhor, mas acredito que foi uma explicação bem fácil para que todos possam aí compreender. Tá bom, gente? Então, olha, essa aula vai para conta, nossa terceira aula, nossa terceira semana, ok? Depois que nós lançamos o nosso curso de energia solar, eu automaticamente, vendo o apoio de vocês, eu então me empenhei em estar toda quinta-feira trazendo um vídeo falando de elétrica, vai ter aulas práticas de elétrica aqui, e toda sexta-feira um vídeo aí com um projeto, um mini projeto ou uma aula de eletrônica, e tá muito bom. Amanhã, né, na sexta-feira, amanhã, nós vamos estar aqui fazendo uma fonte sem transformador, tá bom? Já é o terceiro vídeo, nós estamos indo acho que para o terceiro ou quarto vídeo dessa série.
São 50 circuitos para iniciante, então não perca amanhã essa nossa videoaula de eletrônica. Quinta-feira elétrica, sexta-feira eletrônica e energia solar qualquer dia, tá bom? Vou deixar o link para vocês aí que quiserem participar do nosso curso de eletrônica, tá bom? Vou deixar também na descrição desse vídeo o link para quem quiser estar fazendo o inversor de tensão aí, com o passo a passo lá do projeto do inversor de tensão profissional. E vou deixar também na descrição o link para o nosso curso de energia solar fotovoltaica. Você que quer instalar na sua casa, o curso está muito bom e estamos aí já evoluindo o curso, criando novos módulos. É um curso que vai estar sempre sendo atualizado e você adquirindo você vai ter acesso a todo o conteúdo que está lá na nossa área de membro, tá bom? Isso porque vocês têm nos apoiado, então eu estou aqui buscando tempo, apertando lá o meu negócio, o meu trabalho, para poder estar aqui com vocês, tá bom, gente? Até quinta-feira que vem, na próxima aula, vamos falar sobre eletrostática. Valeu, tchau, tchau!